Então, galera, a gente vai fazer então o seguinte, a gente vai passar pelas 5 fases da industrialização brasileira e ver então como esse processo foi implantado em cada etapa, né, em cada período, para a gente poder entender um pouquinho que esse processo ele não foi imediato, ele foi devagar, foi lento, em alguns períodos avançou mais, outros menos. Então, é importante que você faça o seguinte, pegue o seu livro, né, e vá anotando. Eu vou sublinhar algumas coisas aqui no livro, você vai anotando junto comigo, vai destacando no seu livro. Por quê? Porque isso vai ajudar você a resolver os exercícios das próximas aulas. Então acompanhe comigo, pare o vídeo se você precisar, anote, faz algumas anotações aí no rodapé do livro, aí continua a visualizar as informações, volta se você não entendeu alguma coisa e anote se você tiver dúvida para perguntar nas próximas aulas, ok? Acompanhe então esse importante assunto industrialização brasileira. Beleza, então. Dando continuidade ao estudo do capítulo 7, Brasil Industrial, a gente hoje vai falar sobre as etapas da industrialização que viveu o Brasil. Então, gostaria que vocês pegassem o livro de vocês e acompanhassem lá na página 96, as coisas que eu vou marcar aqui no livro. É interessante que você também sublinhe, destaque no seu livro, porque elas vão servir para fazer uma atividade que vai ser na semana que vem. Então, quem tiver isso bem anotadinho, bem destacado no seu livro, vai ter uma vantagem na hora da resolução do exercício. Então, acompanhe aí junto comigo. Bom, a gente vai começar então com a primeira etapa, que é como foi até 1930. Então, nós já estudamos que o Brasil, durante muito tempo, ficou dependente de atividades econômicas agrárias. Então, o Brasil era mais rural, até que alguns acontecimentos contribuíram para o início da industrialização brasileira, que nós vimos na aula passada. Por exemplo, a chegada da coroa portuguesa e depois o desenvolvimento da indústria inicial no Brasil, na primeira fase de artesanato e depois de manufatura. Bom, lá no início, então, antes de 1930, o que nós temos, então? Era mais vantajoso investir no café do que na indústria. Então, esse período ele não teve grande investimento na indústria. Por quê? Porque era mais vantajoso investir no café, uma vez que os países internacionais, Europa, Estados Unidos, ainda compravam bastante café do Brasil. As indústrias no Brasil, olha só, elas eram muito poucas, e elas estavam concentradas principalmente em São Paulo. Então, São Paulo, como nós vimos na aula passada, era a região que mais produzia café, que mais comercializava café, então por isso que as indústrias surgem primeiro lá, devido aos investimentos, que nós vimos na aula passada. Outra coisa importante foi que nesse período aqui, de 1914 até 1918, nós tivemos então o quê? O problema da guerra, da Primeira Guerra Mundial, 1914, isso dificultou a importação dos produtos industrializados da Europa. Então, essa fase, essa parte é muito importante. Essa primeira fase da industrialização brasileira, ela ficou conhecida como industrialização por substituição de importações. Tá? Essa parte é muito importante. Nós tivemos, então, uma redução muito grande das importações. O café teve redução de exportação e tivemos a dificuldade de importar produtos industrializados que a gente comprava da Europa. Nisso, então, a gente teve que inventar um jeito de fazer. Foi o início do desenvolvimento industrial do Brasil. Bom, vamos então para a segunda etapa, de 1930 a 1955. O que nós tivemos nessa fase aqui? A crise de 29. A crise de 1929 ela teve um importante papel para iniciar o avanço tecnológico, o avanço industrial no Brasil. Por quê? Porque, dificultando a importação, nós tivemos que produzir. Bom, nessa época, então, a gente teve instalação de indústrias principalmente em 3 lugares. São Paulo, como já havia falado antes, mas outros 2 lugares, Rio de Janeiro, e Minas Gerais, também tiveram um avanço industrial. Indústrias foram instaladas também nesses locais. Outra coisa importante
foi que a indústria, né, ela acaba tendo, então, uma reação muito grande no comércio, porque como você produz, aí tem que ser vendido, né? E como antigamente tudo vinha, né, pelas importações, né, vinha de fora, nós tivemos, então, uma produção interna aumentando. Então, o comércio precisou, então, atender às necessidades da população brasileira. Então, a produção, que não podia mais ser importada, agora era atendida pelas indústrias nacionais. Nós tivemos também aqui nessa época, o governo brasileiro, olha, ele teve um papel muito importante nos investimentos dos setores de alguns setores da economia. É o caso, por exemplo, dos setores de energia e de transporte. Afinal de contas, para produzir, precisa de energia, né? E a produção precisa ser levada para diferentes lugares do Brasil, né? Então, é importante investir na produção e também no transporte. Bom, ainda vale ressaltar outros fatores que contribuíram para o desenvolvimento da indústria nesse período. A gente vai destacar aqui, então, o êxodo rural. Por quê? Né? Crise na agricultura, muita gente foi para a cidade. Isso significava, então, mão de obra para a produção nas indústrias. E uma outra coisa importante foi que as dificuldades das importações valorizaram o produto brasileiro. Então, o produto brasileiro era mais barato, uma vez que o produto importado, como a dificuldade de importação era muito grande, era mais caro trazer o produto de fora. Então, os produtos brasileiros ganharam um grande destaque aí. Para finalizar esse período, é importante que vocês entendam que nesse período o governo ele acabou então iniciando um tipo de instalação de empresas chamada empresas estatais. O que são as empresas estatais? São empresas do governo. Então, o governo ele precisava que algumas indústrias fossem instaladas no Brasil. E como elas são indústrias muito caras, ele se responsabilizou por fazer essa instalação. Então, eram indústrias, né, chamadas indústrias de base, como, por exemplo, indústrias de aço, né, metalúrgicas, siderúrgicas, como, por exemplo, né, as instaladas em Volta Redonda e nas áreas de São Paulo. Essas indústrias, na área de base, como metalurgia, geração de energia, de transportes, ficou a cargo do governo. Tá? E é por isso, então, que o governo, nessa época, teve um grande incentivo inicial para a produção industrial. Bom, vejamos agora, então, o próximo período, que foi de 1955 a 1960. Foram apenas 5 anos, mas foram muito significativos. Primeiro, vamos destacar que nós estamos num período, né, que é logo após a Segunda Guerra Mundial. Né? E o que aconteceu nesse período? Uma das características importantes é que, nesse período, nós tivemos as indústrias de outros países fazendo um processo de mundialização da sua produção. Ou seja, diversos países, né, na Europa Ocidental, Japão, Estados Unidos, eles pegaram indústrias que ficavam nos seus países e mandaram para outros países. A gente chama isso de indústrias ou empresas chamadas de multinacionais. Então, nós tivemos a chegada no Brasil de muitas empresas estrangeiras, né? Não eram mais empresas brasileiras, eram empresas estrangeiras, chamadas de multinacionais. Hoje em dia elas são chamadas de transnacionais. Ok? Bom, mas qual a intenção dessas indústrias? Né? O que elas queriam? Bom, elas queriam, então, ganhar algumas vantagens que nós tínhamos, então, aqui no Brasil, nos países menos desenvolvidos. O primeiro deles, mercado consumidor em expansão. Ou seja, muita gente para poder comprar os seus produtos. Okay? Então, a primeira intenção dessas multinacionais. Segundo, recursos naturais, né? Matérias-primas. Elas sabiam que alguns países eles tinham muita matéria-prima e ainda em valores baratos, né? E aí, então, era vantajoso vir produzir aqui nos países mais pobres. E terceiro, alguns países já tinham feito toda a infraestrutura necessária. Então, igual o caso do Brasil, ele já tinha investido na produção energética, ele já tinha investido em estradas, já tinha investido na questão financeira e dessa forma, então, acabou tendo uma série de vantagens na comunicação, no transportes. As empresas, quando chegaram aqui, já estavam com todo o aparato pronto para começar a produzir.
E aí foi vantajoso, né, para essas indústrias. Vale ressaltar também que o governo, nessa época, investiu muito também, né, em infraestrutura, principalmente na geração de hidrelétricas e na construção de estradas. Por quê? Porque as primeiras multinacionais que vieram para o Brasil eram indústrias automobilísticas. E dessa forma, então, o Brasil precisava incentivar o consumo do automóvel. E é por isso que o nosso transporte hoje em dia, né, ele é basicamente rodoviário. Bom, vale ressaltar também que nessa região as indústrias se concentravam, então, na região sudeste, né, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Mas outros lugares do Brasil começaram a atrair também indústrias. É o caso do Nordeste, que passou a ter uma série de vantagens para as indústrias quererem ir para lá. Mão de obra mais barata, matérias-primas mais baratas, terrenos mais baratos, menos impostos para pagar. E dessa forma elas atraíram também algumas indústrias. Bom, vamos então agora para a quarta fase, que também é uma fase curta, mas também muito importante, que foi então, né, de 1960 a 1980. Essa fase ela foi marcada por uma coisa muito importante na nossa história, que foi a chamada ditadura militar, né? Os militares eles assumiram o poder e gerenciaram, né, tudo no Brasil nessa época. O que vale destacar em relação a isso? Por incrível que pareça, nós tivemos um crescimento industrial acelerado nesse período, né? O setor industrial ele foi muito incentivado pelos militares. E dessa forma, então, nós tivemos um avanço industrial. É importante também destacar que, nesse período, outros ramos que atendem à indústria também foram bastante incentivados. É o caso, por exemplo, da ampliação da produção de aço, a ampliação da produção de energia elétrica e o setor petroquímico. Ou seja, esse importante setor, que é a produção de petróleo, foi muito incentivado na época da ditadura militar. Ainda nesse período, nós tivemos uma mudança na produção. Nós tivemos também um grande incentivo à produção de bens de consumo duráveis e não duráveis. Então, só para vocês entenderem, bens de consumo duráveis são aqueles que o consumo é feito ao longo de muitos anos. E produtos de consumo não duráveis são aqueles que a gente consome, né, num ritmo muito mais acelerado, ou seja, a gente consome quase diariamente, semanalmente, ou seja, num ritmo mais curto de consumo. Okay? Então, os dois tipos tiveram aqui nesse período. Bom, outro fato importante também é que essa época, que foi de 1968 a 1973, ela ficou conhecida como o milagre brasileiro. Então, o Brasil cresceu tanto nessa época que essa fase, né, pouco menos de uma década, ela ficou conhecida como a época do milagre brasileiro. Tamanho o desenvolvimento econômico que o Brasil teve. Bom, se por um lado a economia, a industrialização, ela teve, né, um grande avanço, isso é louvável, por outro lado, nós tivemos grandes problemas, né, principalmente sociais. Nós tivemos aqui uma época marcada por grande dificuldade, principalmente para a parcela mais baixa da população. Lembrando que nós tínhamos aqui, né, a época da ditadura, socialmente nós tivemos aí perda de uma série de valores, no sentido, né, da liberdade de expressão, muita gente foi torturada, foi exilada. Então, essa parte, né, que é a parte social, realmente não foi muito bom. Mas, do ponto de vista econômico e industrial, a fase de 1960 a 80, a ditadura militar, ela teve um grande avanço no Brasil. Muito bem, vamos então à nossa última fase, que foi então a partir de 1980 até os dias atuais, né? Então, nesse período, nós tivemos ainda um crescimento, né, consequência ainda do que foi feito nos anos anteriores, mas nós tivemos aí um problema, né? Quando chegou na década de 80, nós tivemos aqui um grande problema. Tomada de decisões ruins para o Brasil, como, por exemplo, o não pagamento de dívidas externas contraídas, né, ao longo, né, da história da industrialização brasileira, fizeram com que o país não tivesse investimentos estrangeiros nessa época. Então, esse período, que vai, né, de 1980
na verdade, de 1982 a 92, ou seja, foram 10 anos, foi conhecido como a década perdida. Ou seja, nesse período, nós não tivemos grande evolução, né? A economia brasileira ficou estagnada e vários problemas aconteceram nesse período. Alguns problemas que nós evidenciamos nesse período foram baixos investimentos. Então, nem investimentos estrangeiros, porque ninguém queria investir num país que não paga suas dívidas, e também o Brasil não tinha dinheiro para poder investir na sua infraestrutura, melhorar a infraestrutura. Resultado, falta de investimentos, né? Com isso, então, a gente não tem geração de empregos, né? Aumento do desemprego, baixos salários, porque as indústrias começam, então, a vender menos, e aí produz menos, e para manter os empregos baixam os salários. Além disso, nós vivemos um período que foi, né, terrível do ponto de vista da economia, que foi a alta inflação, né? A inflação é quando o governo não consegue segurar os preços vão aumentando, 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 chegando a valores assim insuportáveis, causando a desvalorização da moeda no Brasil. Okay? Bom, aí lá para o final, né, dos anos 80, no finalzinho, começou a ter uma melhora. Nós tivemos então que o Brasil ele adotou uma política para poder conseguir dinheiro, né? E que política foi essa? Foi a privatização. O que significa isso? Aquele monte de indústria que ele tinha produzido, que ele tinha iniciado lá em anos anteriores, né, lá na segunda fase, que eram as chamadas indústrias estatais, ele começou então a vender essas indústrias para iniciativa privada, ou seja, para pessoas particulares. Daí vem o nome, né, privatização, para conseguir algum dinheiro para investir na economia. O problema é que essas indústrias foram vendidas a preços muito irrisórios, né, não compensava a venda dessas empresas. Mas esse é um processo do neoliberalismo, né, a tendência é que isso aconteça. E para finalizar, nós tivemos a partir aqui dos anos 90 um processo muito importante de investimentos tecnológicos, né? São as chamadas indústrias de tecnologia moderna. E o Brasil deu um grande salto quando ele começou a fazer, né, os chamados tecnopolos. Então vamos entender um pouquinho o que são os tecnopolos. Imagina que tem uma indústria, né, que precisa de tecnologia e tem uma universidade que precisa de investimento. Então é a união dessas duas partes, né? A indústria ela investe dinheiro na universidade, a universidade com isso ela tem dinheiro para pesquisa, inventa tecnologia e aí ela manda para a indústria, que com essa tecnologia consegue ganhar mais dinheiro. E ganhando dinheiro, investe de novo na universidade. E aí, com o dinheiro, a universidade consegue inventar mais tecnologia. Então, é um processo onde uma parceria entre indústria e universidades gera tecnologia e atende também às iniciativas privadas ou até empresas estatais. Então, isso é um processo que desencadeou muito nos últimos anos e é uma fórmula, né, de sucesso aqui no Brasil. A gente tem, por exemplo, né, tecnopolos criados em Campinas, né, em São José dos Campos, na região das grandes cidades, né, das grandes metrópoles. Aqui em Vitória mesmo, nós temos exemplos ali de Petrobras em parceria com a UFES, desenvolvendo tecnologia, Xerox do Brasil, uma série de empresas que fazem esse tipo de parceria e que beneficiam as duas partes. E é isso aí. E é isso aí, galera. Essa foi a nossa aula de hoje. A gente está só no começo do capítulo. Tem bastante coisa para a gente ver ainda. Faça a leitura, anote as suas dúvidas e a gente continua então na próxima aula. Até lá, bons estudos!